Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Eudras. Eu sou a Constança Godinho, apresentadora deste podcast, juntamente com a Marta Coelho, e hoje temos aqui o Afonso Santos, que nos vai falar um pouco sobre o seu tempo na Hungria. Então, Afonso, conta-nos só, como é que foi ir para a Hungria? Bem, como sabes, a Hungria é um bocadinho longe, um bocadinho diferente de Portugal. Achas? E foi isso mesmo que eu procurei, a ir para a Hungria. Eu pensei em Espanha, França, algum país mais perto, mas acho que não fazia muito sentido. Ir para a Hungria foi uma experiência bastante interessante, tanto do ponto cultural como do ponto mesmo societal, diria, da sociedade. E foi uma experiência inesquecível, é isso que eu consigo dizer. Então, tu baseaste a tua decisão de ir para a Hungria só mesmo por ser longe? Tipo, só isto? Eu queria algo que não fosse uma língua parecida com o português. Ok. O que, por um lado, foi bom, o outro lado foi muito mau, porque húngaro é uma língua mesmo muito complicada. Acho que é a língua mais complicada da Europa. E a sorte é que toda a gente fala inglês. Ok, ao Pelo menos menos onde eu estava, toda a gente falava inglês e era super tranquilo. Adoro como tu escolheste um país com quê? 56 letras, mas foste dizer não, eu vou para aqui falar inglês, acho que é bom. Exato. Então, mas de todos os países da Europa há muitos que têm uma língua completamente diferente da portuguesa, portanto, o húngaro, apesar de ser uma língua bastante diferente, não é algo que seja assim tão difícil de se encontrar no mesmo grau de dificuldade. Houve mais alguma coisa nesse sentido, portanto, aspectos culturais? Não necessariamente, eu acho não? que foi um bocadinho impulsivo também nesse aspecto, mas não me arrependo mesmo nada, acho que foi uma boa decisão ter escolhido a Hungria. Sim. Agora vamos ouvir algumas palavras dos alunos sobre a Eudras. E-U-D-R-E-S. E-U-D-E-R-E-S. E-U-D-R-E-S. 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 Não sei o que é Eudras. Não faço ideia. Não faço ideia. Não faço ideia, não sei o que é, nunca ouvi falar. Não faço a mínima. Não. Eu não tenho bem noção do que é Eudras, mas eu faço a mínima ideia e acho que tem a ver com o projeto Erasmus, ou relaciona-se com o projeto Erasmus, que é viajar para fora do país em contexto escolar. É um bocado semelhante ao Erasmus. Acho que o programa é capaz de ser praticamente o mesmo. Eu gosto muito de viajar e acho que é sempre importante enriquecermos a nossa cultura e procurarmos por mais culturas e outras dinâmicas de outros países. E acho que é isso. Iria me informar, sim. Sim, possivelmente sim. Sim, até gostava de fazer, portanto era bom saber mais informações. Acho que é importante. E uma experiência boa, devíamos ter todos possibilidade de o fazer. Tocando um bocadinho mais na cultura, quais é que foram os aspectos que tu mais gostaste? Na Hungria a cultura é muito mais valorizada. Os próprios museus, associações culturais e até na rua, porque há muita cultura de rua no inverno e no verão. Muita Como street assim? art, por exemplo? Diz? Muita street art, por exemplo? Não na questão de street art, mas na questão de que as pessoas saem à rua e há concertos dentro de, por exemplo, um palácio, ou dentro de um castelo, ou dentro de um... Pronto. Ok, tipo, há vida na rua. Sim, há muita vida na rua Ok. e é uma coisa que eu reparei bastante. E as próprias pessoas também são mais extrovertidas do que parecem ser. Eu acho que também mexe um bocadinho nesta questão da cultura e a valorização da cultura, porque, ao contrário de Portugal, que é sempre muito ameno, o clima na Hungria é um bocadinho, ou muito calor ou muito frio, então as pessoas aproveitam. Quando há muito frio, vão para mercados de Natal e coisas do género, e quando há calor, vão sair à rua porque, pronto. Por acaso é Sim, interessante conviver. mencionar-se essa componente de quando é frio, mesmo no inverno, as pessoas, há concertos e se há vida na rua. Sim. Porque nós normalmente, por exemplo, nós quando é no inverno acabamos por nos resguardar muito mais. Nós temos os festivais de verão, temos iniciativas de verão, temos muita coisa no verão. E depois no inverno, devido lá está, às condições climatéricas, ao trabalho das pessoas, etc., um estilo de vida mais corrido, temos muito aquela ideia de nos resguardar, fechar, ficar em casa. E na Hungria não é assim, pois. Não é assim, apesar de haver muita gente que eu acho que seja assim. Portanto, húngaros, neles próprios, eu acho que não têm tanta vida. Pronto, estou aqui a falar um bocadinho de pessoas não da nossa demografia, não é? Sim, sim. Mas na nossa demografia, e também conheci muita gente de outras culturas, de outros países, eu diria que os húngaros jovens
são exatamente iguais a nós, no sentido em que são europeus. Portanto, sempre que há alguma coisa para fazer, aproveitam e saem e são muito mais proativos do que as pessoas um bocadinho mais velhas, eu diria. Sim, normal. Mas e quando estiveste lá, contactaste com outras culturas? Tiveste contacto tipo, com pessoas de outros sítios? Que países? Tive contacto com todos os sítios, com todos os cantos do mundo. Ok. Portanto, Interessante. sim. Por exemplo, eu fiquei melhor amigo de uma rapariga que é da Jordânia. Ei, De todos os Ei, sítios. Lá está, de todos os sítios é sempre... Tanto a Europa e o homem foi à África. Diferenciado. E contactei muito com pessoas também da Europa, dos Países Baixos, por exemplo. Também espanhóis, italianos, vê-se muitos italianos lá, alemães também. E na Hungria, pelo menos em Budapeste, onde eu passei mais tempo, há muita multiculturalidade. Há mesmo muita. Portanto, há pessoas de todos os cantos da Europa, porque é uma cidade barata, é uma cidade muito viva e é uma cidade com muitas coisas para fazer. Sim. Ok. Relativamente a monumentos e museus, conseguias dizer um que mais te chocou, que mais gostaste? Que mais me teve algo chocou? que teve algum interesse que te marcou? Consigo dizer que a Gellert Hill, que é os banhos turcos, portanto as saunas e isso tudo, é muito interessante porque mistura a parte do museu com saunas e com termas, Ok. que é uma cena muito cultural também da Hungria, é tipo termas e saunas e não sei o quê. E eu adoro aquilo. Eu não sei porquê, mas é uma coisa mesmo muito fixe. Tipo, vocês vão para um banho de 40 graus e depois saem e estão zero na rua. E é uma sensação, eu sei, mas é uma sensação incrível, a sério, eu não consigo explicar, mas eles juntam muito a cultura e a atividade em sítios diferentes e a cidade em si. Por exemplo, Budapeste é muito ter uma bonito. hipotermia no sítio e agora isso é tão bom. Tipo, Sim, Mas não agora tens essa a questão, é que é mesmo, ficas rejuvenescida. com 0 graus na rua? Yeah, Claro. É incrível, eu juro. Tentar Eu juro. convencer, vou dizer o choque térmico. Ok. Relativamente à comida, como é que era? É muito diferente da nossa gastronomia? Não, há um prato que eu não... O goulash, ia-me esquecendo do nome, Ok. que é literalmente cozida à portuguesa, da avó. Portanto, só que é uma sopa, é com caldo, em vez de ser mais no prato. A comida é parecida, eles são muito à base, têm muitas coisas à base de carne, não há muitas opções vegetarianas também. Ok. Mas a comida é mesmo boa e é barata. Comparativamente a Portugal, é mais barato ir a um restaurante lá do que ir a um restaurante cá, por exemplo. Sim, e a comida é boa. Eu gostei da comida. Então conseguiste virar assim, estar sempre em fast food? Sim, apesar de fast food ter sido um suporte bastante grande na minha estadia. Sim. Válido. Mas por acaso eu tinha a percepção, e acho que a Constança também tinha essa percepção, da comida húngara ser aquela coisa muito mais, quase que nós dizemos pesada, por assim dizer. É mais Coisas pesada, muito sim. com carboidratos, etc. Porque lá está, é um clima frio, então muito aquela Eles necessidade têm de essa componente mesmo de húngara, mas a questão é que eles fazem muito bem outras comidas. Então há sempre opções, sei lá, ok, kebab, pronto, mas isso todo sítio tem, mas os kebabs eram mesmo muito bons, ok? Eu juro que eram. Ok. Mas a mesma comida, muita comida vietnamita, muita comida italiana, e é bem feita. Sim. Portanto, não é o restaurante da esquina que é um bocado shady. Estão a perceber? Sim, Portanto, há sempre outras opções Sim, de comida Sim. e não é necessariamente tudo pesado. Mas a comida húngara, sim, é um bocadinho pesada. sim, mas mesmo faz sentido. nacional. Sim, mas faz sentido com aquilo que estavas a dizer, que é um país muito multicultural, especialmente Budapeste. Logo Sim. faz Sim, sentido sim, também a cidade em ter si. gastronomia. Não diria que todo o lado. país é muito multicultural, mas a cidade de Budapeste, mas a sim, é cidade, mesmo. Relativamente Sim. com Portugal, dirias que Portugal é mais multicultural ou... Eu diria que é uma dimensão um bocadinho diferente, porque Portugal eu acho que aceitamos muito bem culturas de outros países mais generalizadamente, apesar de nas cidades ser um bocadinho mais, pronto, mais aceite, digamos. E na Hungria eu diria que é um bocadinho a mesma coisa, mas as regiões mais rurais não têm contacto com outras culturas, quase nenhum. Ok. Então há um bocadinho uma dicotomia entre a cidade de Budapeste mesmo e o resto do país. Pronto. Mas tiveste em mais cidades, sem ser Budapeste? Estive em Perk, estive noutras cidades também, que não me estou a lembrar Com agora. aqueles nomes Aquele naquela nome, exatamente, língua difícil. exatamente. Lindíssima, Com lindíssima. 56 letras. O que posso dizer é que há sítios muito, muito bonitos, mesmo fora de Budapeste. 1 a 2 horas de distância de autocarro. Estive no lago do maior lago da Europa, no segundo maior lago da Europa,
que é o lago de Balaton. E é uma mudança bastante interessante e bastante... eu diria que foi muito positivo sair da cidade um bocadinho para essas zonas mais rurais. Porque as pessoas são muito simpáticas. Pronto, na questão da multiculturalidade podem não aceitar tanto, se calhar achar estranho umas culturas ou alguma coisa do género, mas continua a ser lindíssimo. Portanto, há muitas cidades com muito poucos habitantes que são bastante acessíveis de transportes. Por exemplo, o passe nacional de transportes é 4 euros. Portanto, podemos viajar na Hungria por 4 euros ao mês. Portugal que Exato. Portugal que never mesmo. E há muitas cidadezinhas mais pequeninas que valem a pena visitar, sim. Ok. E tu achas que, relativamente nessas cidades, pronto, são cidades muito mais fechadas, com a própria cultura e isso tudo, e existem muitos estereótipos relativamente à Hungria, às pessoas húngaras serem pessoas frias, serem pessoas que não aceitam muito bem os outros, etc. Dirias que é verdade, maioritariamente, ou é mesmo só um estereótipo? Não corresponde Eu à acho realidade? que depende muito da demografia. Eles têm um problema, pelo menos aqui, estou a falar de Budapeste. Nas outras cidades eu não vou dar a minha opinião porque não tenho assim tanto conhecimento, foi um bocadinho mais de passagem. Mas o que eu consigo dizer de Budapeste é que pessoas nos serviços podiam ser um bocadinho mais rudes, ou eu tive um bocadinho essa percepção, mas é porque eles também têm muito o problema que nós temos em Lisboa. Só que eles não se conformam com isso, ou seja, pessoas que trabalham na restauração, etc., vão ser um bocadinho mais rudes porque há uma exploração imensa na questão do turismo, por exemplo, em Budapeste, e as pessoas ficam um bocadinho ressentidas nesse aspecto. Mas eu diria que jovens não são nada frios e são bastante Aconchegantes. Sim. Sim. E são muito abertos Como também. nós. Sim, Sim. Ok. Achas que o governo, que infelizmente é de extrema-direita, influenciou a tua experiência na Hungria? De certa maneira, deixa-me mais interesse pela parte que não é de extrema-direita da Hungria. Sim. E havia um partido que era um partido irónico, de memes, e que teve 30% dos votos na zona de Budapeste, porque as pessoas estão tão fartas do atual sistema Sim. que já estão a fazer uma luta um bocadinho mais diferente. Mas eu diria que em Budapeste não me afetou muito. Claro que não se vê, em termos culturais, porque não se vê assim tanta gente de outras etnias na rua, portanto não se vê pessoas homossexuais, por exemplo, LGBTQ+, a serem abertas na rua, mas dá para perceber que as pessoas são aceites dentro da comunidade de Budapeste. E está tudo bem, ninguém vos vai olhar de lado por serem isto ou aquilo, mas na zona fora de Budapeste, aí sim, acho que vai ser sentido. Eu acho que é interessante Infelizmente. teres mencionado essa parte, inclusive, de um partido que Sim. tinha memes e isso, porque inclusive o Reino Unido também teve isso, na altura dos Tories e nessas candidaturas, na altura do Brexit, aquele tumulto político, e houve 2 ou 3 partidos que eram completamente memes, tipo, Sim. um deles chamava-se o Lord Buckethead e Incrível. queria ser tipo o Lord Supremo de toda a galáxia, que era outra Este categoria. partido chama-se Two-Tailed Dog Party, que é o cão de duas caudas. E começaram em 2006 ou 2008. Eu estou a fazer um bocadinho de propaganda, mas não. Fica aqui nada. Sim, é só para ser um fenómeno interessante. Sim. As propostas deles era fazer, por exemplo, 2 pôres do sol por dia. E começaram em 2008 e ganhou tração e agora estão a fazer políticas mesmo reais Sim. e Ok. acessíveis Sim, e que fazem sentido. Bem, Mas isso é interessante pela componente, tipo, estar numa situação que te desagrada e então viraste para a comédia com uma situação que te agrada. Sim, mas completamente. pronto, agora divergindo um bocadinho da política, Ok. quais foram os aspectos mais positivos na tua viagem? E já agora também se tiveres algum negativo. Mais positivos, diferentes culturas, eu diria. A cidade é incrível. Os transportes funcionam, ao contrário de muitas capitais europeias. Não sei o que estás falando. E, para além disso, os centros culturais são incríveis. Lá está, a cidade tem muita vida. Tudo é uma cidade muito andável, Budapeste em si. Dá para andar para todo o lado. Eu uma vez fiz 25 km o dia todo e nem me percebi, porque é plano, é completamente plano e é incrível. Essas cidades são tão Contrariando boas. Tipo, outra cidade. Contrariando outra cidade, outra capital. podemos dizer o nome, é Lisboa. Exato. Nós sabemos, saudades Ok, de Lisboa 7 climas, não está muito. Esse aspecto acho que é bastante positivo e lá está, conhecer pessoas de outras culturas, ter esse contacto com... Eu também tenho muita facilidade com o inglês, portanto nunca foi um problema comigo e lá está. Conhecer outras pessoas, outras culturas,
pessoas mais velhas, pessoas mais novas, pessoas de diferentes áreas e conhecer um bocadinho sobre o país. Eu acho que foi uma experiência mesmo muito positiva. Agora, pela quantidade de tempo que eu tive lá, que ainda foi algum, senti muitas saudades de casa. No início foi muito difícil porque eu fui sozinho, não fui com ninguém e fiquei num apartamento com mais 7 pessoas, todas raparigas, o que também me deixou um bocadinho mais à parte, digamos, indiretamente. Não Sim, é que não fazias parte do grupo. Sim, não é que eu não tivesse sido aceito, eu fui aceito e muito bem aceito. Sim. E a vida em casa era muito fácil, ou seja, era tudo organizado, havia um sistema, toda a gente limpava, compras, etc. Obviously. Mas foi difícil mais no início. Acho que será uma experiência um bocadinho mais universal. Acho que é um bocadinho mais complicado fazer amigos no início e depois, à medida que o tempo foi passando, dei por mim, já tinha uma rede bastante grande de suporte. E foi... Sim. Isso é bem fixe. Exato, Yeah. isso é excelente. Então, só porque falaste de Budapeste ser uma cidade extremamente andável, porque há muitas capitais europeias que infelizmente hoje em dia já não são, ainda para mais noutros sítios, Estados Unidos da América. Não, porque é de género, é mesmo um problema nessas cidades em que é necessário haver carros para tudo. E, por exemplo, a Viena também teve essa questão há pouco tempo, que era estar a tirar parte do passeio para ter estacionamento para os carros. Sentes que Budapeste ainda é uma capital europeia no sentido em que é aquela visão clássica que nós temos, aquela arquitetura muito digna da Hungria, muito andável, com os transportes sempre ali, mas excluindo muito a ideia dos carros, por assim dizer. Não necessariamente. Eles têm carros, vejo carros em todo o lado e até nas artérias da cidade, só que eles funcionam com avenidas grandes para os carros e para os transportes públicos, portanto, temos carros deste lado, o elétrico vai no meio, o metro de superfície, e anda assim. Ok. Então, por exemplo, as ambulâncias também passam por aí, pela cena do metro de superfície. É engraçado É alma. e funciona mesmo muito, sim, mas funciona mesmo muito bem, porque depois as ruas transversais podem ter acesso a carros, mas não se vê carros, é mais bicicletas, mesmo, portanto é passeio, mas podem estar lá carros, mas continua a ser um passeio e as pessoas têm prioridade, portanto eu acho que sim, é uma capital europeia, nesse aspecto mais andável, para pedestres e mais segura. Sim. Ok. Tu consideras que é um país acessível, tendo em conta várias Em termos tangentes? financeiros? Financeiros, acessível também linguísticos, já percebemos que é um bocadinho mais complicado, pronto, sim, mas mesmo linguísticos, assim, inglês. toda a gente acho que fala inglês, mas lá está, podem apanhar pessoas que não queiram falar inglês, ou que tenham mais dificuldade, que sejam um bocadinho mais rudes e que podem ficar com um bocadinho... Pessoas mais velhas. Sim, exato. Sim. Pronto, lá está um estereótipo que infelizmente acho que é real, pelo menos... Mas eu acho que também a parte das pessoas não falarem inglês, pessoas mais velhas, também tem muito a ver com a questão do ensino, se elas Completamente, tiveram ou não. completamente. Sim, Claro. por exemplo, aqui em Portugal também sentimos muito isso. Pessoas Sim, mais sim, velhas sim, não sim. conseguem ajudar turistas ou Sim, as pessoas que mais estejam velhas cá. também, sob a influência do Estado Soviético, Sim. Sim, exato. pronto, tiveram outro tipo de educação. Sim, sim. Mas dá para ver, portanto, as pessoas jovens são mais europeias nesse aspecto e acho que as pessoas mais velhas são mais nacionalistas. Voltando à questão de se é acessível, financeiramente o housing, a casa é super tranquilo. Eu posso dizer que estava a pagar 200 e poucos euros, sem contar com utilidades para um quarto com casa de banho e sofá. Ok. Portanto, não Lisboa, está, que o não é mercado bom, imobiliário está ok, ao contrário de outras capitais como já falámos aqui. Aquela outra capital que nós conhecemos, começa com L e acaba em Lisboa. Não sei quem é. Em termos de comida, supermercados é igual o preço, mais ou menos, Ok. e restaurantes é um bocadinho mais barato. Em termos de lojas e isso tudo, é o mesmo, diria que em Portugal. Custo de vida, nesse aspecto. É um bocadinho mais baixo em alguns aspectos, mas outros é igual. Pronto. Eles também têm um salário mais baixo, creio. Tem. Mas é ligeiramente mais baixo. Não é Sim, assim sim. tão mais baixo, mas é um bocadinho mais baixo. Sim. Sim. Mas imagina, também é acessível a outros tipos de níveis. Por exemplo, Budapeste disseste que era ok para a comunidade LGBT, mas, por exemplo, a pessoas que usem cadeira de rodas, coisas assim, porque, por exemplo, aqui os transportes, a maior parte deles não é acessível, pelo menos o metro. Em Lisboa Sim, não é sim, não. quase nada acessível, os elevadores estão sempre estragados. Não é assim. Não vou elaborar muito, eles têm um sistema de transportes que funciona a sério. E que dá acesso às pessoas, todas as pessoas, independentemente se têm algum tipo de problema ou não. Pronto. Sim. Ótimo. Isso é extremamente agradável de saber. E a questão, eu acho que sobretudo da comunidade LGBT,
era um bocado importante de mencionar, porque lá está, é um dos estereótipos infelizes da Hungria, é que não são uma comunidade muito aberta. São relativamente resguardados nesse sentido, o que faz sentido perante a sua história e tudo isso. Mas eu acho que é interessante pensar e mencionar se para as pessoas quer da comunidade LGBT, pessoas de outras origens étnicas, etc., se pelo menos Budapeste é uma cidade que podem visitar e podem viver abertamente sem esse problema. Mas eu acho também a componente rural seria interessante se pudesse elaborar. Em Budapeste, o máximo que pode acontecer, eu acho que é o que pode acontecer em qualquer sítio, é que pode haver olhares, pode haver, pela questão do choque, a questão de pessoas não estarem habituadas a isso. Sim. Mas lá está, eu não vi isso acontecer em Budapeste, mas também não via muita gente abertamente beijarem-se na rua, por exemplo, coisas normais que não se via. Sim. Acho que também pode ter muito a ver com a componente do medo. Sim, completamente. Eu acho que estou de acordo contigo. Agora, lá está, eu não sei. Na comunidade rural eu acho que sim, vai ser um bocadinho mais chato, mas não vejo alguma razão pela qual não pudessem visitar outros sítios. Eu acho que não é assim tão intenso, digamos. Sim. E acho que, apesar de ter esse estereótipo, acho que há piores países, muito piores países nesses termos, e acho que vale sempre a pena visitar quer Budapeste, quer as zonas mais rurais da Hungria, e acho que vai estar tudo bem e não vai haver qualquer tipo de problema. Sim. Pronto, ainda bem. A paisagem, como é que foi? Porque, por exemplo, Budapeste, pronto, nós já sabemos mais ou menos como é que é pelas fotos assim, mas tu mencionaste que estiveste no Rio, ao pé do Rio, tipo, como é que é a paisagem? É bonita. Não, mas consegui escrever um bocadinho. Ok, há 6, 7 pontos na cidade. Eles têm uma ilha dedicada ao desporto, que é só uma ilha verde. A sério? Com Isso parques é bué gigantes. fixe. Pois Como é, assim? pois é. Ok, please, conta mais. Budapeste é muito giro. É uma cidade incrível mesmo para se viver. Tem essa componente e eu gosto de brincar porque eles têm a parte de Peste e a parte de Buda. Buda, eu digo um bocadinho que é como Sintra. Que é mais montanhoso, tem castelos, tem palácios, tem coisas mais bonitas, culturalmente mais históricas, digamos. E a cidade de Peste é tudo plano e é só prédios. De habitação, de comércio, também culturais e outras coisas do género, universidades, pronto. E é uma cidade bonita. Eu diria que é mesmo bonita e acho que comparativamente, por exemplo, a zona do Rio é lindíssima e tanto no verão como no inverno é uma experiência... Só andar pelo Rio acho que é uma experiência bastante inesquecível. Sim. Dizendo assim, também passeios de barco valem muito a pena porque dá para ver o Parlamento do Rio, que é uma coisa muito gira. E há todo um nicho de sitiozinhos dentro de Budapeste que se pode visitar uma rua mais alternativa, uma rua mais virada para a moda, por exemplo. E há sempre esses nichozinhos e é tudo muito andável, como eu estava a dizer. Portanto, está tudo perto em Budapeste. E esse, pronto, em termos de paisagem é bonito. Sim. Ok, ou seja, em geral, depois disto tudo, tu recomendarias a alguém que possa estar a ver isto e que tenha curiosidade sobre ir à Hungria, sobre Budapeste em geral, recomendarias essa pessoa visitar? Sim, só para adicionar, a arquitetura engloba muitas coisas diferentes, portanto também nesse aspecto, pronto, tinha mencionado antes. Sim. Mas aborda muitos estilos diferentes, eu não vos consigo dizer agora, mas acho que são 3 ou 4 estilos de épocas diferentes, e monta-se tudo muito bem numa cidade muito interessante, digamos assim. Em termos de recomendações, eu recomendaria 200% visitar Budapeste. Porque não 300? Pode ser 300, Ok. se calhar. Vale. Pronto, a questão do governo, às vezes é um bocadinho coisa. Se calhar mas é não se 300, sente se calhar mesmo. 50. Em Budapeste, pelo menos, não se sente isso no dia a dia. E é uma cidade que é incrível em termos de viver mesmo, ou seja, é muito virada para as pessoas. Como eu disse, existe aquela ilha que é a Margit Island, que tem essa uma ilha do desporto, uma zona verde, em que as pessoas podem fazer aquilo que quiserem, dar passeios, ir viagens de barco, bicicleta, tem uma pista de 5 km para correr, cenas desse género. Tem bares também. Pronto, é uma cidade muito boa para se viver, eu diria. Sim. E a facilidade é que toda a gente também fala inglês e recomendo. Sim, ótimo. Então, acho que assim damos por terminado o nosso episódio. Engraçada. Estás a esquecer da palavra engraçada. Ai, estou a esquecer de falar engraçada. Ok, Opa. então, nós temos uma dinâmica que vamos fazer também com outros convidados, que é, se nos podias dizer uma palavra
engraçada em húngaro, que tu conheças, para que nós possamos tentar adivinhar o que é que significa. Metro Alomás. Ok, o metro é o metro, né? Se calhar. Metro de superfície. Não. Mas nunca mais. Podes repetir? Metro Alomás. I have no clue. Metro significa o quê? Metro. Oh, Metro- Mas tens que adivinhar a palavra toda. Comboio subterrâneo? Metro Não. subterrâneo? Não. Superfície. Não, isso eu já disse. Não, tu já disseste, pois é. Não é Almada. Quando desistirem, avisem. É elétrico? Não. Terreno? Pensa, é um conceito. É uma coisa. Uma coisa? Não uma é coisa. necessariamente um metro. Pode Comboio? estar relacionado com isso. Tipo medida, Linhas? tipo metro em medida? Não. Ferro? Não. Ferro? Linhas? Não. Ferro e Não, atenção não, ferro. não. Portas? Ok, também já estás a Uma devagar coisa, imenso. uma coisa mais Ok, do dia a dia. mais vale dizer-nos, por favor, nós desistimos. É só oficialmente. a próxima paragem. A próxima Ok, mas paragem. aqui é engraçado porque eu estava aleatoriamente no metro um dia, no metro de superfície, e era o dia da criança, alguma coisa do género, e os announcers ou seja, a dizer esta é a próxima paragem, Sim, não sim. sei o quê, é metro, ou mais, blá blá blá, era com vozes de crianças. E foi uma coisa muito fofa, é mesmo engraçada, eu não Que estava nada à engraçado. espera disso. Pois Foi do é. nada e pronto. Mas a língua húngara é mesmo muito engraçada. Porque não tem Pois. nada a ver. A língua mais parecida é turca. Ok. Portanto, apesar de eu não me estar a Sim. lembrar, eu tenho a certeza É que há palavras diferente, mais é engraçadas que podem procurar. Sim, ok. E... A gente pode procurar depois. Ok, bem, obrigada, Afonso, por teres vindo Obrigado. aqui Claro. para partilhares Obrigado por connosco me um terem cá. bocadinho a experiência. Obrigada. Pronto, e damos assim por terminado este episódio do podcast. Marta, algumas últimas palavras? Sim, era só, lá está, agradecer mais uma vez ao Afonso por ter cá estado, agradecer a todos os alunos do STEF, dada a produção do IPS, pela ajuda na criação disto e na continuação Exatamente, disto. umas palminhas, porque fazemos isto todos os episódios, palminhas para vocês. E desejar um adeus a toda a gente, que nos esteja a ver. Adeus e obrigada a todos por assistirem a este episódio. Até ao próximo. Tchau!